perdão, e profunda confiança no poder divino. E acrescenta, na esfera da carne, a boa vontade sincera, em muitos casos, pode suprir essa ou aquela deficiência, o que justifica, em virtude da assistência prestada pelos benfeitores de nossos círculos de ação ao servidor humano, ainda incompleto no terreno das qualidades desejáveis. Muito simples, né? Se para você receber o passe você tem que estar muito bem preparado, imagina você que vai querer dar o passe. Tá? Então ele vai colocar várias premissas ali interessantes que nós precisamos estar em equilíbrio para dar o passe. Se por um lado vemos reconhecida a importância da boa vontade para o bom desempenho desse ministério, não podemos inferir seja ela a condição única. Precisamos adquirir todas as virtudes ali descritas, pois são elas necessárias não apenas aos espíritos, mas igualmente aos médiuns passistas. Para compormos os demais subtítulos desse item, será necessário relembrarmos as 3 caracterizações que acabamos de ver no capítulo anterior, ou seja, temos o passe conforme a origem dos fluidos, em relação ao alcance deste e de acordo com as técnicas utilizadas. Neste capítulo, levaremos em consideração apenas a primeira característica, isto é, a origem do fluido, que será o primeiro termo de nossa união gramatical. Assim, podemos concluir 2 pontos. O médium pode aplicar o passe espiritual, o magnético e misto, só. Já estamos 3, Não. Ou espiritual ou magnético e misto. Magnético e misto. O passe espiritual é só para reforçar este, por definição, é aqueles cujos fluidos provêm fundamentalmente dos espíritos. Quando estiver moralmente equilibrado e se sentir condições físicas para tal, a partir daí vêm as outras condições. Quando for solicitado em casos sérios ou urgentes, quando estiver ou for indicado para tal tarefa e quando em condições ambientais e fluídicas propícias. Então, são 4 condições que o médium pode aplicar um passe espiritual. Quando estiver moralmente equilibrado, e em condições físicas para isso, quando for solicitado em casos sérios ou urgentes, quando estiver ou for indicado para tal tarefa, e quando em condições ambientais e fluídicas propícias. Apesar de poucas, não se prenda ninguém a essas limitações. Afinal, se seguirmos as colocações feitas por Alexandre, não só estaremos sempre em condições de aplicar o passe, como teremos moral suficiente para equilibrar os ambientes onde iremos operar. Agora, o médium pode aplicar o passe magnético misto. É evidente que aqui o significado destes passes é o daqueles cujos fluidos são preferencialmente dos próprios médiuns magnéticos ou de ambas as fontes, mistos. Então, quando ele pode dar? Quando preencher todos os requisitos do item 1211. Isto é, quando estiver moralmente equilibrado, quando o troço for sério, quando estiver indicado para fazer aquilo, ou quando o ambiente for propício. Quando dispuser de fluidos magnéticos próprios e suficientes para o trabalho. Quando conhecer, ao menos, a dispersão fluídica, a concentração dos fluidos
E a imposição de mãos? Eu acho que você pulou, Alberto. Não. Tiver vontade firme... Pulou sim, filho. Ai, meu Deus do Você céu. estava em cima, pai. Não. Tava. Tá certo. Ah, tá certo? Ué, Não está certo? tá. Quando fizermos fluido A, magnético, B. é suficiente para o trabalho, tá? É porque... Gente, Aí vai pro C. o meu passe foi embora. Ah, tá. É porque quando eu olhei, achei que você já tinha ido em cima, vai. O meu estado físico e mental foi Vai embora. gravando. Quando conhecer ao menos a dispersão fluídica, a concentração de fluidos e a imposição das mãos. Tiver vontade firme e desinteressada e por intuição e ou tato magnético. E não portar doenças infecto-contagiosas nem deficiências orgânicas que sejam transmitidas via fluido magnético. Muito bem. Olha, eu não entendi esta. Em relação à doença infecto-contagiosa, tudo bem, pô. Eu tô com um problema que eu possa passar para os outros, eu não vou dar passe, né? Sim, mas aí não vai ser igual do fluido magnético. Não. E sim pelo ato de você estar Sim. ali. Agora, o que eu não sei, quais são essas doenças que podem ser transmitidas por fluido Deficiências magnético? orgânicas. Nem deficiências orgânicas, que sejam transmissíveis por fluido magnético. Eu não conheço nenhuma. Aí ele faz uma referência, 344. Vamos ver. 3, Lá 4, embaixo, 5. né? Lá 4, embaixo. 4. Aí ele fala sobre o capítulo 10, o passista doente. Sim, mas 7.5. mesmo Ele assim, faz uma referência. tá, Eu acho que o passista doente, ele pode estar com os seus próprios fluidos deficientes. Até porque se ele está doente, ele está precisando receber e não dá. Ele está em carência de alguma coisa. Se for uma doença infecto-contagiosa, isso qualquer um pode transmitir para o outro. Isso é ciência. Agora, transmitir doenças através do magnetismo? de fluido magnético, essa eu não sei. Ele diz aqui no 7.5, passista doente, ele diz o seguinte: se sua doença é contagiosa ou transmissível, não deve aplicar o passe, Sim. principalmente se for com fluidos magnéticos próprios, pois quando transmitimos nossos fluidos, com ele levamos não apenas as nossas virtudes, mas igualmente nossas mazelas. Ademais, nessas condições de contágio ou transmissibilidade de nosso mal, não devemos sequer ficar no ambiente das cabines de passe. Aí depois ele diz que algumas doenças, entretanto, não afetam. Aí ele fala de rinites alérgicas, uma dor muscular, que isso não afeta. não, Exemplifica. Um hipertenso da passe, um diabético da passe. não, porque Isso tudo bem. Ele está falando de outros casos. Eu acho que eu entendi. Mas é difícil de passar. Sabe aquela pessoa com incômodo, vamos supor, a gastrite, de um modo geral, o estômago ele é acometido quando a gente está desequilibrado, nosso estômago recém. Então, algumas doenças, elas se traduzem nas nossas mazelas morais. E aí, nesse caso, não deve aplicar que a gente está moralmente desequilibrado. tudo bem. Mas na infecto-contagiosa, você não vai transmitir uma bactéria através do fluido magnético, Não, mas não foi isso mas que ele sim quis dizer lá. no ambiente. Não, ele separou. Ele separou, ele não botou foi isso que ele duas quis coisas. As infecto-contagiosas que você não deve estar nem no ambiente. É claro. E aquelas que você transmite através do fluido. Tudo Ele bem. fez duas coisas. Aí no Acho que é 744, O 344. né? É. Aí no 344. Mas não aqui não na sentença que ele fez aqui. Não, eu não vi ele misturar aí, nem na sentença aqui. Não, mas tudo Para bem. mim, ele separou que é doença infecto-contagiosa que qualquer um pode passar em Impo- qualquer situação. é. Aí você tá com uma tremenda de uma pneumonia, tu não vai lá dar passe, porque se for uma pneumonia bacteriana, você vai passar através dos seus perdigotos, da sua fala, da sua respiração em cima da outra pessoa. Né? Mas você Agora, não entendeu.
Então, se você já está doente, você não deve ir. Por isso que eu falo, eu acho que não é uma questão de transmissão. O que você pode, através dos fluidos, de repente, é ter a sensação da doença do outro. Aqui, Aí eu não sei. Eu achei essa parte de transmissão ficou estranha. ô Lu, aí eu busco então a letra A referente ao plano passo espiritual, que ele fala: quando estiver moralmente equilibrado e se sentir em condições físicas para tal. Se você está com uma doença infecto-contagiosa ou uma alteração orgânica qualquer, não deve estar dando passe. É isso aí. Tá? E não porque você vá passar através do fluido para a pessoa. Sei lá. Mas vamos lá. É um assunto para discutir. A gente vai voltar lá. A gente vai voltar pensar e nisso. pesquisar mais. Vamos lá. O médium não deve aplicar o passe quando não se sentir confiante, pois imerso em vontade duvidosa, fica impossibilitado de obter qualquer efeito curativo ou mesmo o mais insignificante alívio ao seu pobre paciente. Quando estiver nutrindo sentimentos negativos e não conseguir superá-los. Quando tiver vícios como o uso regular de álcools, fumo, tóxico, alimentar-se desregradamente ou usar práticas que promovam desgastes físicos exaustivos e desnecessários, pois não é possível fornecer forças construtivas a alguém se fazemos sistematicamente desperdícios nas radiações vitais. E vai começar o samba. Ali, acabou o samba. Hoje não tem samba. Quando estiver com o estômago muito cheio ou após ter se alimentado de maneira pesada. Quando submetido a tratamento que prescreva medicamentos controlados, especialmente aquele que age no sistema nervoso central. Mais um motivo que ninguém mais vai para a fraternidade. Tá todo mundo aí à base de Rivotril, fluoxetina, caramba. Quando em virtude avançada... E virtude que, gente? Quando em idade avançada e com visível esgotamento fluídico ou portando deficiências orgânicas impeditivas. Quando se é criança ou muito jovem ainda, adolescente, notadamente se o passe for magnético, dentro da conceituação aqui considerada. Quando se encontrar estafado física e ou mentalmente. Observemos esta situação que foi proposta por Chico Xavier. Como agir com as pessoas que nos procuram nas horas impróprias? Devemos atender a todas a qualquer hora? Aí vem a resposta. Todo trabalho para expressar-se em eficiência e segurança reclama disciplina. Aprendamos a controlar os horários da ação espiritual, a fim de que a perturbação não venha aparecer em nossas tarefas, sob o nome de caridade. Peçamos a Jesus, nos inspire e abençoe para isso. A ordem preside o progresso e, por isso mesmo, não podemos perder a ordem de vista, sob pena de desequilibrar, embora sem querer, o nosso próprio trabalho. Isto acrescenta Divaldo Franco. As consequências de um médium andar daqui para ali, aplicando passe, são muito graves, porque ele não pode pretender estar armado de defesas para se acautelar de influências que o aguardam em lugares onde a palavra superior não é ventilada, onde as regras de moral não são preservadas e onde o bom comportamento não é mantido. Por fim, nos observa Hermínio Miranda. A primeira norma que poderíamos lembrar é a de que
o passe não deve ser aplicado a qualquer momento, indiscriminadamente e por qualquer motivo. Por isso, ao tempo em que não queremos apor limites aos passistas, procuramos convergir a reflexão àqueles que têm por hábito a aplicação do passe a qualquer hora, em qualquer lugar, sobre qualquer pretexto, e estando ou não em condições de fazê-lo. Então, muito bem que o que ele chama a atenção é a gente tomar cuidado os médios que gostam de ficar dando passe para todo mundo que pede, e em qualquer lugar. Numa casa espírita, aquele trabalho todo está preparado para isso. E muitas vezes vocês veem que muitas vezes no final do trabalho tem alguém que se sente mal, entra alguma influência negativa, recebe algum espírito sofredor, e isso mesmo com as nossas correntes espirituais tomando conta. Que muitas vezes eles até permitem que isso aconteça para que aquele espírito possa ser orientado. Mas agora imagina você ir na casa de alguém em que as influências lá não são favoráveis. Tá? Então é que você tome cuidado com isto. Tá? Eu acho que seria o caso, vamos dizer, você está na casa de alguém e alguém te pede porque não sei o quê. Eu acho que seria mais, em vez de dar um passo, fazer uma oração pedindo pela pessoa e depois orientar para que ela vá à casa espírita, que é o lugar mais... A caridade foi feita, não é? E de forma mais cautelosa. Exatamente. A gente ouve a pessoa, as suas reclamações, as suas queixas, não sei o que lá, a gente faz uma oração pedindo por ela e orienta, olha, agora você no dia tal vai lá na casa espírita, você vai passar numa corrente, você vai receber um passe, né? Vai ser orientado em qual tipo de trabalho melhor. Eu acho que está certo. Você se acautelar quanto a isso. É aquilo que nós não somos pessoas ainda cheias de defeitos. A gente ainda não mantém o nosso padrão vibratório muito oscilante. Ora a gente está bem, ora a gente não está, ora a gente se irrita, ora a gente consegue manter a calma. Então, se a gente se expõe